Eu venho aqui para poder falar sobre o dia 8, o Dia das Mulheres, todo esse alvoroço que teve, né, por parte do nobre deputado Nicolas Ferreira, né, quando ele em sua fala desrespeita todas as mulheres, em especial a mulher transgênero. Infelizmente, em 2023 a gente ainda precisa ter que estar ouvindo e resistindo esse tipo de fala. Quando ele se presta, né, a falar aqueles absurdos, fazendo menção da nossa genética, da nossa anatomia, uma coisa sinceramente assim, horrorosa, sinceramente absurda. Eu me considero uma mulher transgênero pelo seguinte: independente da minha genética, do meu cromossomo ser XY e eu ter um pênis entre as pernas, eu me considero uma mulher transgênero porque nenhuma dessas condições definiram o meu comportamento. Desde a minha infância, o meu comportamento sempre foi inclinado para o feminino. Embora eu sei que a minha anatomia corresponde ao corpo masculino, a minha genética, né, cromossômica corresponde ao corpo masculino, né? Mesmo com todas essas certezas, essas condições não me definem, né? Não me definem como um homem, porque homem não faz o que eu faço. Homem não leva outro homem para um motel e vai fazer sexo anal com ele. Só se o pai do Nicolas Ferreira faz isso, o próprio Nicolas Ferreira, Jair Bolsonaro, Silas Malafaia, Marco Feliciano e Cia, só se eles fazem isso, né? A meu ver, esse não é um comportamento adequado para o indivíduo que se diz homem. Deixando essa questão de lado, o que eu quero dizer é o seguinte: é um absurdo tudo que ele traz, né, com relação a nós mulheres transgêneros, falando tantos absurdos do risco que uma mulher pode correr. Se eu não me engano, ele mesmo, né, trouxe uma situação em que a sua própria irmã foi constrangida dentro do banheiro da escola por uma menina transgênero, uma menina nas faixa etária aí, sei lá, de 12, 13 ou 14 anos, mais ou menos a faixa etária da sua irmã. Segundo ele, sua irmãzinha chegou em casa traumatizadinha, porque uma menina transgênero dividiu o mesmo espaço com ela, né, no banheiro. Eu fico sem entender como ele pode se prestar a esse tipo de canalice, se prestar a esse tipo de preconceito, usar uma criança para poder nos atingir, para poder nos atacar. A menina transgênero, né, ao que dá a entender, entrou, fez lá o que estava proposto ser feito. Creio eu que nem olhou para a cara da irmãzinha dele. Creio eu que o desejo dela é que essa menina trans olhasse para ela, sentisse inveja dela, ou de repente até violentasse ela mesmo, né? Porque eu tenho por base o próprio maníaco do parque. Está preso por ter assassinado, estuprado, esquartejado inúmeras mulheres. Porém, é o preso que mais recebe carta de amor das mulheres. Então, eu parto desse seguinte princípio. Então, a meu ver, a irmãzinha do Nicolas Ferreira ficou traumatizadinha sim, porque ela estava querendo fazer um escândalo onde ela poderia se voltar, né, contra o homem, dizendo que ele queria violentá-la. Como estava ali um indivíduo que tem apenas o cromossomo e a anatomia que indica que o seu corpo é masculino e não as suas, né, características na conduta social, ela ficou traumatizadinha, coitada. Se tivesse de fato entrado um homem ali, um homem, né, que gosta de mulher, porque eu não entendo, né, homem gostar de mulher e fazer tanta atrocidade com mulher, talvez ela não teria ficado traumatizadinha, não é mesmo? Mas deixando a irmãzinha carentezinha dele de lado, eu quero dizer que ele usa dessas ferramentas sociais para nos atingir, para difundir todo o seu preconceito. Veja só, hoje, por exemplo, hoje é 14
14 de março de 2023. Eu vi uma reportagem da cidade de Belo Horizonte, se eu não me engano é a cidade dele mesmo, né, onde ele mora, onde um homem dentro de um supermercado intentou contra uma menina de 9 anos, dentro de um supermercado. Aí eu fico me questionando, o que será que o Nicolas Ferreira vai propor diante dessa situação? Se uma mulher transgênero não pode entrar em um banheiro feminino porque promove, né, uma violência contra a mulher e contra as crianças. Agora, e nesse caso, que um homem está dentro de um supermercado, aos olhos de todos, diante das câmeras, intenta contra uma menina de 9 anos. Qual será a medida que o nobre parlamentar irá tomar com relação a tudo isso, né? Porque contra a gente é muito fácil, né? Tem uma força social que pesa sobre nós. Agora, ninguém questiona o fato da travesti poder viver da prostituição. Claro, a mulher, quando ela toca nesse assunto, parece que elas combinam. Parece que elas combinam. Em qualquer lugar que você for, a fala é sempre a mesma. Nossa, eu estava à noite em determinado lugar, quando eu passei de carro em algum lugar assim, eu vi um monte de travesti e vi um monte de carrão parando lá. A conversinha das mulheres é sempre a mesma, mas elas nunca falam pra gente assim, será que o carro do meu marido estava lá? Isso elas nunca falam, né? Então eu acho tão interessante uma mulher transgênero poder viver da prostituição no Brasil, né? No Brasil, que tem toda essa fala contrária às transgêneros, à classe LGBT como um todo. E eu acho muito interessante os garotinhos de programa viverem da prostituição. E no caso dos garotos de programa tem uma coisa muito interessante. Não são gays que vão atrás deles não, viu? Não são não, gays assumidos, que vão pagar para fazer programa com eles não. São homens, meu bem, assim como nós transgênero, que nos procuram eles também. Homens casados, com filhos, com netos, sabe? É esse o perfil de homem que nos procura. É o perfil de homem que procura uma travesti numa esquina, um garoto de programa. É o perfil de Nicolas Ferreira. É o perfil do Jair Bolsonaro, do Silas Malafaia, do Marcos Feliciano. É o perfil de homem que procura o sexo com travesti e o sexo com garoto de programa. Eu não consigo entender como o Brasil consegue manter uma travesti numa esquina, a mulher consegue dividir o marido dela com uma travesti que se prostitui em uma esquina, mas não consegue dividir o mesmo espaço com ela no banheiro, em um banheiro público, de um shopping, de uma escola. Não consigo entender, essa conta para mim não fecha. Aí, para finalizar, eu gostaria de trazer uma questão. O Nicolas Ferreira fala muito sobre genética, né, para poder justificar o seu preconceito em cima de nós transgêneros. Segundo ele, a genética não comprova, né, a nossa condição, e ali ele cita XX, XY, enfim. Tá, tudo bem. Agora, Nicolas Ferreira e seus apoiadores, né, eu gostaria de saber, então, o porquê que o homem e a mulher negra, a criança negra, é vista como um primata. Porque são chamados de macaco o tempo todo, eles não podem fazer nada assim, que eles entram em destaque, que vocês vão pra cima, jogam banana, xinga de macaco, fala que é primata, fala que aquilo ali não é gente, que fede. Vocês fazem atrocidades com o homem, com a mulher negra, com a criança negra. O que eu quero perguntar é o seguinte: como pode fazer tudo isso quando homem e mulher negra têm a comprovação genética? Tem ali o gameta, né, o cromossomo, né, que comprova o tom de pele deles. Então, o que o Nicolas Ferreira realmente promove é preconceito, usando dessa legalidade, né, cromossômica, usando até da religião. O que ele promove é uma grande explosão de preconceito sobre nós, as mulheres transgêneros. Hoje mesmo, dia 14 de 3 de 2023, uma conhecida, recém-conhecida, chegou em mim para falar que foi demitida, uma mulher trans, menina trans, não é nem uma mulher trans, uma menina trans, foi demitida do trabalho
e segundo o que ela soube, que falaram para ela, não teve motivo nenhum para ela ser demitida com relação à irresponsabilidade ou coisa do gênero. Foi questões outras, né? Questões outras que levou a menina à demissão. Então, eu gostaria de saber o que o Nicolas Ferreira, o que esse pessoal que entende que o Nicolas Ferreira os representa, tem a dizer acerca, né, dos negros, por exemplo, se eles têm comprovação genética sobre o tom de pele deles, né, e eles sofrerem tanto em sociedade a ponto de serem chamados de macaco, porque nós somos chamadas de homem. Eu acho tão interessante. Eu, pelo menos para mim, acredito que um homem não faz o que eu faço na cama. Gente, eu acho isso um absurdo. Então, como um homem pode falar que eu sou homem? Como o Nicolas Ferreira pode falar que eu sou homem? A menos que ele esteja se externando, a menos que ele esteja sem perceber, falando de coisas que são pertinentes à conduta dele, mas ele me usa para poder negar, né, essa sua conduta. Então, realmente, essa conta que o Nicolas Ferreira apresenta, ela não está fechando. 2 mais 2 para ele está significando 5, 10, 20, 50, mas não fecha na lógica, que é 4. Então, a conta dele, para mim, não bate de jeito nenhum, né? E com relação a esse caso dessa garotinha e de tantos outros que acontecem dentro da própria casa, pelo pai, enfim, os mais próximos da família, isso daí é dado que chega para a gente todos os dias. Uma criança foi assassinada, uma criança foi violentada, e você vai ver, é próprio membro da família que está fazendo tudo isso. O que então o nobre parlamentar propõe com relação a essa situação que atinge as crianças brasileiras todos os dias? O que o nobre parlamentar tem a dizer, então, uma vez que ele quer nos proibir de frequentar um banheiro feminino com a alegação de que nós estamos proporcionando uma insegurança à mulher e às crianças? Então, o que ele tem a dizer com relação a essas mulheres que são violentadas todos os dias dentro da própria casa, são violentadas dentro de carro de aplicativo, na igreja, há caso de estupro dentro da igreja evangélica? Então, sabe, sinceramente é um absurdo o que o nobre parlamentar Nicolas Ferreira propõe contra a classe feminina, em especial a feminilidade transgênero. Muito obrigada.